paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos que me ouvem nesta tarde. Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do nome precioso de Jesus Cristo. Esta tarde eu estou aqui, estou fazendo mais esse vídeo para falar da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Ricardo Ribeiro, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da cidade de Flórida, Paraná. E eu quero deixar esta palavra para o meu e o seu coração, para que nós possamos meditar nela e poder aprender com a palavra de Deus nesta tarde. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de número 1 a seguir, que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Que és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade. E lá será dito o que te convém fazer. Então os varões que iam com ele, parando espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém, e Saulo se levantou da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, e conduzido a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ele pusera a mão sobre ele, para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito
aos teus servos, aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis e diante dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e que seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando, foi batizado. Meus queridos, aqui nós temos uma história maravilhosa da vida de Saulo, um jovem que ele conhecia as leis de Deus do Antigo Testamento, pois ele foi formado, pois ele foi criado estudando aos pés de um homem chamado Gamaliel, que era um homem entendido, que era um homem professor, que era um homem bem instruído, que era um homem que ele poderia ensinar muitas pessoas, porque tinha um grande conhecimento. E Saulo aprendeu, Saulo foi criado com este homem, aprendendo sobre a lei do Antigo Testamento, pois este homem era fariseu. E Paulo, então, num certo momento da sua vida, em que ele ouvia falar que os apóstolos, que os discípulos de Jesus tinham saído pregar pelas cidades, por Jerusalém e por demais regiões, ele começa uma perseguição contra os cristãos, contra os crentes em Jesus Cristo, aqueles que acreditavam em Jesus Cristo. Saulo então começa a perseguir, começa a levar aqueles crentes para a prisão, para que o nome de Jesus não fosse proclamado, para que o nome de Jesus não se espalhasse por todas as regiões. Mas aqui eu vejo Saulo ele quer impedir que os discípulos anunciem o nome de Jesus. Mas a igreja continuava a proclamar o nome do nosso amado Salvador, do nosso amado Senhor, que é Jesus Cristo. E ali Saulo, então, perseguindo os discípulos, levando à prisão,
E ele até consentiu na morte de um chamado Estevão, um dos primeiros mártires, um dos primeiros cristãos a ser morto por amor à palavra de Deus, por amor ao nome de Jesus, por amor do Mestre querido Jesus Cristo. E agora Saulo ele começa uma perseguição mais ferrenha, uma perseguição mais feroz. E agora ele não quer ficar somente perseguindo os cristãos em Jerusalém, mas ele pede cartas para ir perseguir os cristãos lá em Damasco. E agora ele indo a caminho a Damasco, quando ele chegou num determinado distância de Damasco, antes de chegar à cidade de Damasco, no meio do caminho desce sobre ele uma luz do céu, e junto com essa luz uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E agora Saulo, ele olha dos lados e cai com o rosto por terra, porque ele não viu a ninguém. E agora Saulo, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E então Jesus lhe responde: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Saulo, duro é para ti lutar, recalcitrar contra os aguilhões. Agora Jesus ele fala para Saulo: entra na cidade. E lá na cidade você vai ter instrução do que você deve fazer. E então Saulo, ele abre os olhos, mas quando ele abre os olhos ele não consegue enxergar, ele está cego. E agora os seus companheiros, quem sabe soldados, que estavam com ele, pega ali pelas mãos e leva até a cidade de Damasco. E quando ele chega na cidade, ele vai para uma casa de um homem chamado Judas, e ali ele começa a orar. E por 3 dias ele fica sem comer e sem beber, orando a Deus. E enquanto ele está orando, ele vê uma visão de um homem chamado Ananias, que entrava naquela casa e colocava as mãos sobre ele para que ele pudesse tornar a ver. E agora Jesus chega diante de Ananias e chama Ananias e diz: Ananias. E Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Então Jesus diz para Ananias: Ananias, vai até a rua chamada à direita, na casa de Judas, e pergunta lá por um homem chamado Saulo de Tarso, pois ele está orando. Agora Ananias começa a dizer ao Senhor Jesus, dizendo: mas Senhor, há muito eu já tenho escutado acerca deste homem, pois ele tem feito muitos males aos teus servos, aos teus santos, aos teus discípulos. Mas agora o Senhor Jesus diz a Ananias: vai, não temas,
porque esse é para mim um escolhido, um vaso, um instrumento para levar a minha palavra aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Agora, Ananias vai então na casa de Judas, e quando entra lá na casa de Judas, ele chega até Saulo e diz: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho, Ele me mandou aqui para orar por você, para que você torne a ver, e para que você também seja cheio do Espírito Santo. E ali Ananias ora para Saulo, e Saulo começa então a enxergar novamente. E agora Saulo também é batizado. Agora Saulo é fortalecido pelo poder de Deus. E agora ele se alimenta e fica alguns dias com os cristãos ali em Damasco. Meu amado, esta mensagem é uma mensagem que toca ao meu e ao seu coração, porque nós podemos analisar o seguinte: Saulo, ele não queria saber de Jesus. Ele não queria saber dos discípulos de Jesus que proclamava o Evangelho. E até pediu cartas para perseguir os cristãos lá em Damasco, na cidade de Damasco. Mas eu, analisando esta palavra, eu começo a me emocionar, eu começo a sentir algo tão maravilhoso de Deus, a qual é o grande amor do Pai Celestial e o grande amor do seu Filho amado, chamado Jesus Cristo de Nazaré, a qual Saulo, mesmo sendo um perseguidor da igreja de Cristo, a qual Saulo, sendo mesmo um perseguidor daqueles que louvavam, daqueles que adoravam e proclamavam o nome de Jesus, por entre as nações, por entre os povos, ele perseguindo a igreja, mas mesmo assim o Senhor aparece a ele no caminho e ali salva ele, e ali liberta ele, e ali transforma a vida dele, para que ele possa ser um grande missionário, um grande apóstolo, para levar a palavra de Deus não só ali em Jerusalém, não só ali em Damasco, mas para levar a palavra de Deus, o nome de Jesus, para os gentios, outras nações que não pertenciam a Israel, outros lugares, outras cidades que não pertenciam à nação de Israel. E não somente isto, mas o próprio Jesus disse para que ele leve a minha palavra aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Agora Saulo, ele não é mais aquele Saulo. Agora Saulo é um novo Saulo, um Saulo nascido da presença de Deus, um Saulo nascido pelo poder de Deus, com um novo pensamento, com novas atitudes. E agora Saulo, ele só quer falar do grande amor de Deus, do grande amor de Jesus Cristo. E ele começa então a pregar o Evangelho. Ele começa agora a falar do grande amor de Cristo, não só por ele, mas que Jesus Cristo morreu na cruz,
para salvar a todos os pecadores. O grande amor de Deus não foi somente por Saulo, não foi somente por mim, mas sim por todos os pecadores, por todos que estão sobre a face da terra, as gerações que passaram, a geração que existe no momento e as gerações futuras. E eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, você, meu amigo que está me ouvindo através deste vídeo, eu quero dizer que Jesus te ama. Eu quero dizer que Jesus, Ele está pronto a te perdoar. Eu quero dizer que Jesus, Ele está pronto a te socorrer, a te dar vitória. Ele está pronto a abençoar sua vida neste momento, a trazer para você a paz, a trazer para você a alegria, a trazer para você a felicidade que você não tem. Quem sabe você já olhou para você e disse: para mim não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, meu amigo, que tem jeito. Jesus tem a solução para você. Quem sabe você está caído na calçada, embriagado, drogado. Quem sabe você está desesperado por algum problema que está assolando a sua vida. Mas eu quero te dizer, meu amigo, que Jesus é contigo. Eu quero te dizer, meu amigo, que Jesus não te desamparou. Eu quero te dizer, meu amigo, que Jesus está olhando para você sim, e que Ele quer mudar a tua história, e que Ele quer mudar a tua vida, como Ele mudou a de Saulo, que era um perseguidor dos cristãos. Mas Deus mudou a história dele, e ele agora passa a proclamar o Evangelho, e agora ele passa a proclamar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. É isso que eu quero para você, meu amigo. É isso que eu quero que Jesus faça na tua vida. É que Ele te alcance nesta tarde. É que Ele te alcance neste momento e traga alegria, traga paz, traga o fortalecimento espiritual para a sua vida. E que você possa se entregar a Jesus Cristo, entregar a sua vida para Ele, para que Ele possa ser o Senhor da tua vida, que Ele possa ser o seu Deus, que você venha adorar somente a Ele como seu Salvador, como seu Senhor, como o único e suficiente Salvador da sua alma. Que Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Agora estarei orando, e se você quer aceitar esse Jesus, você possa levantar a sua mão aonde você está agora e abrir o seu coração, e Ele vai entrar dentro de você, dentro do teu coração, e vai mudar a tua história. E se você quiser procurar uma igreja, procure uma igreja, procure o pastor da igreja e diz assim: Senhor, pastor, eu quero aceitar a Jesus. Ou se você já foi evangélico, está distanciado, diz para Jesus: Jesus, eu quero reconciliar-me contigo. Então, se você quiser, procure uma igreja, procure o pastor e diz: eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus. Eu quero fazer parte desta igreja. E você vai ser abençoado por Deus. A sua vida vai ser diferente. Você vai ter alegria e paz. Vamos orar. Senhor Deus,
neste momento, Senhor, a qual nós proclamamos a Tua palavra. Eu venho agora, Senhor, neste momento orar pelas pessoas que estão distanciadas dos Teus caminhos, Senhor, que elas possam ter forças para voltar. As pessoas, Senhor Jesus, que ainda não aceitaram a Ti como Salvador, que elas possam aceitar a Ti agora, Senhor. As pessoas que estão enfermas, ó Deus, em sua casa, em cima de uma cama, Senhor, numa cadeira de rodas, quem sabe paralítica, com a coluna travada. Ó Deus, agora eu oro por aquelas pessoas que estão passando por momentos de enfermidades, Senhor Jesus, que só o Senhor tem o poder de curar, só o Senhor tem o poder de libertar. É nesta hora, Senhor, que eu repreendo toda a enfermidade. É nesta hora, Senhor, que eu, pela fé, alcanço essas pessoas que estão enfermas, Senhor, e declaro a vitória, e declaro a cura, e declaro a libertação pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu repreendo toda a enfermidade, seja ela nos rins, seja ela na coluna, seja ela uma doença, uma enfermidade no cérebro. Que o Senhor liberte, que o Senhor cure esta pessoa agora, Senhor. Que o Senhor toque, faz, Senhor, uma cirurgia invisível. Ó Pai, pelo Teu poder. Ó Deus, alcança, Senhor Jesus, essas pessoas que estão na UTI agora. Essas pessoas, Senhor Jesus, que estão no leito de hospital e que carecem, Senhor, de uma resposta Tua, de um milagre das Tuas mãos, Senhor. Toque agora, Senhor Jesus, pelo Teu poder. Toque agora, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia. Toca agora, Senhor Jesus, agora, Senhor, com Tuas mãos furadas pelos cravos ali na cruz do Calvário. Ó Deus, salva a alma de cada um. Senhor Jesus, restaura a fé, restaura a alegria nos lares, nas famílias. Restaura a alegria desta pessoa, Pai, que perdeu a esperança, que está desesperada, Senhor, que não sabe mais o que fazer, com tantos problemas, problema financeiro, problema no lar, problema com a família, problema com os filhos. Ó Deus, mas o Senhor é um Deus que pode resolver. O Senhor é um Deus que pode dar a solução, ó Pai. E é neste momento, Deus tremendo e santo, que eu peço essas vitórias, que eu peço essas bênçãos, para a glória do Teu nome. Em Teu nome, Jesus. Amém e amém.